Olá, meus queridos alunos. Meu nome é Rafaela Lacerda. Eu vou dar para vocês alguns tópicos em relação à disciplina de arquitetura. Nessa aula, nós veremos, só um minutinho de passar o slide, isso, nós veremos a história da arquitetura e a arquitetura brasileira, tá? Então, nós vamos passar os principais tópicos aí da história da arquitetura brasileira, os períodos, né, que a arquitetura, como ela foi evoluindo, o que influencia, quais os principais pontos de influência na arquitetura brasileira. Então, vamos fazer um overview em relação à história e arquitetura no Brasil, tá? Vamos começar. Primeiramente, da onde vem a palavra arquitetura, né? A arquitetura vem do grego e quer dizer o quê? Construção principal. Que, na verdade, a arquitetura é ela que vai dando a direção para a forma final daquela construção, né? Então, ela que é o direcionador. Por isso, a palavra arquitetura, no grego, significa construtor principal, desculpa, construtor principal, é quem direciona aquela obra, né? Aquela construção, né? E desde quando existe arquitetura? Então, desde os primeiros habitantes, né? Desde as primeiras construções, né? E também desde os primeiros monumentos. Monumentos também é uma forma de arquitetura, né? São símbolos de arquitetura. Então, desde 2000 anos antes de Cristo, já temos indícios, né, das primeiras construções e, com isso, dos primeiros pontos, das primeiras obras aí de arquitetura aí da civilização, né? Então, de 2000 anos antes de Cristo. Então, tem muito tempo aí, né, gente? Aqui vamos ver um pouquinho os tópicos como é que a arquitetura foi evoluindo e dentro de cada ponto principal os estilos, né? Por exemplo, na arquitetura antiga, a gente tem o estilo egípcio, clássico, grego, romano, né? A arquitetura da Idade Média, a gente tem o estilo bizantina, carolinga, otomana, romântica o gótico, né? Então, a arquitetura com o tópico principal e os estilos dentro de cada um dos pontos de evolução da arquitetura, né? A arquitetura barroca, que tem dentro do estilo rococó e o neoclássico, né? Que nós vamos ver também. Então, vários estilos aí dentro de cada item da história da arquitetura. Vou passar para você, gente, os principais estilos arquitetônicos, os estilos mais marcantes, né, em relação ao mundo, né? Nós vamos ver também os estilos mais marcantes em relação ao Brasil, mas em relação ao mundo foram principalmente esses, né, que eu vou citar para vocês. O estilo gótico, né? O estilo gótico impactou muito, principalmente que dá um privilégio, insinua principalmente o verticalismo nas suas construções, né? Principalmente na Espanha, a gente vê muito em relação ao estilo, muitas igrejas, né, em relação ao estilo gótico, né? E o que quer dizer esse verticalismo, né, da obra? Dizem que era para se ter mais perto de Deus, né? Então saíram as colunas grossas, ornamentos da arquitetura clássica, e entraram abodabas, que são essas mais curvilíneas, né? Ogivais, né? São mais curvilíneas, né? E outras características importantes do estilo gótico é a questão da iluminação natural, privilegiavam em relação às paredes, né? Deixa eu só pegar uma pontalete aqui para mostrar para vocês o que eu estou querendo apontar, né? Então, assim, privilegiavam, né, as igrejas, a luz natural entrando, né? Então, isso é a importância aí do estilo gótico. Pós-estilo gótico, vamos lá, mais um estilo pode ser marcado, aí vem o estilo moderno, né? Predominantemente no início do século XX, né? Combina diferentes características que buscam direcionar do que era distanciar, na verdade, diferenciar do que era feito antes, né? E é um estilo que preza a funcionalidade e a impessoalidade, tá? Das suas construções. Linhas retas, nada do estilo abobadado, né? Mais retos, né? Mais simples, mais funcionais, né? É o estilo moderno. Depois do estilo moderno, a gente vem um estilo muito importante, que é o minimalista, que a gente já olha, já é um estilo que você vê a presença de retas e formações geométricas, né? Aqui, muitas retas e formações geométricas, e já tem a ausência de ornamentos e elementos rebuscados. Então, é limpo, né? Aquele estilo limpo, né? Então, ressaltar também os espaços vazios dos ambientes internos, dando a impressão que eles são maiores, né? Aquele negócio de quebrar parede, fazer área ampla, né? Isso é principalmente vindo do estilo minimalista, né? E agora vamos aí também o estilo contemporâneo, né? Que já tem origem no final do século passado.
o estilo contemporâneo é resultado de uma convergência de vários estilos, né? Então, já mistura de tudo que tinha de bom dos outros estilos, misturou no estilo contemporâneo, né? Então, traz funcionalidade, com uma tentativa de personalização dos espaços. Aqui, o contemporâneo, gente, o estilo minimalista era sem ornamento, linhas retas, menos os ambientes mais abertos, mas só que não dava conforto. Já o estilo contemporâneo tende a trazer um pouco mais de conforto, tá? E outra coisa que aqui no estilo contemporâneo, no final do século passado, a gente começa com relação à questão da sustentabilidade, tá? Projetos mais sustentáveis, telhados verdes, também dando aquela questão da luz naturais, né? Aproveitando a iluminação natural. Então, esse é o estilo contemporâneo. Então, eu só queria passar para vocês só alguns dos estilos, né, da história da arquitetura, alguns dos estilos principais, para vocês terem conhecimento aí de alguns estilos principais. Já vou entrar já um pouquinho agora na história da arquitetura brasileira, tá? Então, da onde vem, né, gente? A primeira arquitetura que a gente tem historiada aqui no Brasil é a arquitetura indígena, né? Que também, devido ao nosso país, né, amplamente colonizado, né? Então, são vários tribos indígenas, né, durante o território, e é uma arquitetura que prioriza, gente, a cultura, né, das construções, né, a questão cultural das construções, adaptação ao clima e o uso de recursos naturais nas construções, né? Então, assim, considerada uma arquitetura vernacular, né? Que é a base aí do aproveitamento do contexto daquela civilização, né? Daquela população, tá? É uma arquitetura que causa menos impactos, né? Ambientais, e é fonte de inspiração para muitos arquitetos, principalmente os que são mais contemporâneos, né? Então, essa é a primeira arquitetura aí, primeira conhecimento de arquitetura que a gente tem aqui no Brasil, né? Aí já em 1530 os portugueses, né? Que aí já transformam a arquitetura e o urbanismo no Brasil através das capitanias hereditárias, né? E começam a organizar vilas, né? No estilo colonial, como vocês podem ver muitos no estado de Minas Gerais, Ouro Preto, Mariana, né? E é interessante notar que, devido às condições distintas do contexto europeu, as construções foram adaptadas, configurando uma arquitetura colonial à brasileira. Essas adaptações envolvem culturas da mão de obra, tanto indígena quanto africana, né? E os materiais que eram disponíveis, principalmente aqui no Brasil. Então, é uma cultura colonial estilo brasileiro, né? Tá vendo lá, a gente cita também alguns materiais que eram utilizados, taipa de pilão e pau a pique, né, para as construções, né? Outras técnicas estrangeiras para substituir tijolos e alvenaria de pedra, né, também. Algumas coisas a gente conseguiria implementar trazendo de fora, mas algumas coisas a gente usava aqui da nossa cultura, né, do que a gente tinha na época disponível aí para as construções. Já aqui nós vamos ver também que é uma arquitetura barroca, né, que já foi no meados do século XVIII, quase do surgimento, depois de seu surgimento na Europa, já chegou no cenário nacional, influenciando o estilo rococó, ressalta a fusão de arquitetura com a fusão da arquitetura brasileira, né? O barroco teve o auge em Minas Gerais, na região que produziam ouro, com as cidades prosperando, as famílias ricas, né? Conseguiam fornecer arquitetura, marcando esse estilo, o estilo barroco, né, como também o período do século do ouro, né? Então, muito revestimento em ouro nesse estilo barroco, né, devido à riqueza do Brasil naquela época. Já a arquitetura neoclássica, a gente está vendo aí a prefeitura de São Paulo, né, é marcada, já vamos para o século XIX, com a chegada da família real no Brasil, junto com a missão francesa, né? Então, trouxeram muitos arquitetos, artistas renomeados, que influenciaram a arquitetura no Brasil, né? Então, o neoclássico chegou no Brasil com uma resposta aos exageros barrocos. Eles falaram, opa, vamos parar com esse exagero, né? Vamos lá, um estilo mais limpo, mais ilusionismo, uma arquitetura mais clássica, né? Em 1826, foi fundada a Academia Imperial de Belas Artes do Brasil, consolidando o neoclássico como padrão das obras no país. Então, o neoclássico, gente, é um estilo mais iluminado, mais limpo, né, do que o estilo barroco, né, que é mais cheio de ornamentos, mais cheio de detalhes. Uma construção mais simples também, né? E aí agora a gente já vem com a arquitetura eclética, né?
nós estamos vendo aí uma imagem de arquitetura eclética, né? Começou a ser introduzida na Academia de Belas Artes, já vem aí, já em meados do século XIX, né? Aqui a gente, meados do século XIX, tendo seu auge no início do século XX. Então, a neoclássica no começo, mais do século XIX, e a arquitetura eclética mais no final do século XIX, né? O ecletismo buscou fazer releitura de todos os estilos anteriores, então a junção dos estilos anteriores, inclusive estilos que nem tinham passado pelo Brasil até então, como a arquitetura gótica da Idade Média, né? Então ele pegou alguns elementos e juntou e formando aí o estilo eclético, né? Chegou ao cenário nacional combinado com outros estilos, com o nome. Aí, quando eu pegava o estilo eclético e colocava bastante coisas do estilo gótico, a gente chamava, pode ser citado também como neogótico, tá? Que é utilizando alguns princípios do estilo gótico, tá? Então, é uma arquitetura eclética, né, no final do século XIX. Aí agora vem aí, já no meados do século XIX, né, em 1950, 1930, a gente já vê aí a Revolução Industrial, a questão do concreto armado vindo aí com força na Alemanha, e aí a arquitetura já inspirou a arquitetura, a gente chama de arquitetura moderna, tá? Que teve, como eu falei com você, o seu auge nos anos de 1930 e 1950, e era dividida em duas vertentes, a vertente carioca e a vertente paulista. Tá? Entre duas principais escolas aí, né? A gente está vendo o MASP de São Paulo, e um marco da arquitetura moderna foi a fundação de Brasília, né? Então, a arquitetura moderna brasileira teve um papel importante no cenário político, né? Pois era traduzida com o avanço tecnológico e cultural do país. O apoio do Estado foi muito importante nessa época, possibilitando a construção da nova capital, Brasília, concebida por Luiz Lúcio Costa, através dos princípios da arquitetura e urbanismo do movimento moderno. Então, o marco dessa arquitetura é a construção de Brasília. Tá? E agora nós temos o final aí, em 1980, né, o ponto final da arquitetura, que a gente é a arquitetura contemporânea. É uma arquitetura mais pessoal, onde o arquiteto é ali para fazer suas releituras de estilos antigos e expressar a sua ideia, né? O estilo contemporâneo possui técnicas e tendências distintas, apesar disso. Apesar disso, existem alguns padrões, entre eles a preocupação com a arquitetura sustentável, conforto ambiental, funcionalidade dos ambientes e preocupação com o usuário. Isso, gente, nós vamos focar bastante em relação à sustentabilidade, né? Arquitetura mais sustentável, que é o foco da arquitetura do futuro, né? Então, a gente passou pelos princípios aí das arquiteturas, né, das arquiteturas do Brasil, né, os principais pontos aí da arquitetura, e agora a gente vamos falar um pouquinho sobre o que influenciou, os principais pontos que influenciam a arquitetura, né, a arquitetura brasileira. Primeiramente, nós somos uma influência multicultural, nós somos uma junção imensa de culturas diferentes, né? Então, a arquitetura brasileira nasce da fusão de culturas de povos indígenas, africanos e os europeus, os quais não configuram grupos homogêneos, resultando um grande caldeirão de influências, né? Isso aí é normal a gente ver aqui no Brasil, né? Influência religiosa, principalmente a arquitetura barroca, né? Vamos lá. Influência religiosa, a colonização levou a missão de catequização dos indígenas, então como é que se funcionava a influência religiosa? Primeiro construiu uma igreja e depois distribuíam as casas ao redor dessa igreja. Então a maioria das cidades antigas foram fundadas dessa forma, mostrando a influência grande da religião em relação à arquitetura, tá? A influência da religião na arquitetura. Influência regional, vimos, o Brasil é um país continente, então a gente vê muita diferença entre a arquitetura do Nordeste arquitetura do Sul, né? Então tem uma influência do meio que ele está inserido imenso em relação à arquitetura. É muito interessante ver a arquitetura do norte ao sul do Brasil, né? Influência de tendências arquitetônicas, né, que eu passei para vocês, né? São vários estilos arquitetônicos que influenciam na arquitetura brasileira. Enquanto o barroco, os traços do rococó são observados nas igrejas, o neoclássico foi a forma mais popular do edifícios urbanos, que é uma construção mais simples, né? Já respeitando, já mais sustentável, mais fácil, né? Posteriormente, o eclético e o modernismo também tomaram espaço aqui na arquitetura brasileira, né? Inclusive em residências até consolidação do contemporâneo, né? Então, nós temos uma mistura de tendências aí, né? É muito interessante quando você vê algumas cidades históricas, né? A gente vê o estilo mais rococó presente, né? Já vem a parte dos bairros mais novos, aí já vem um estilo mais contemporâneo presente na mesma cidade,
mudando de um bairro para o outro, pode ter estilos completamente diferentes. Ou até mesmo junto, pode ter vários estilos, né? Igrejas neoclássicas, junto com residências modernas, né? Contemporâneas. Então, assim, a gente consegue ver essa mistura de estilos aí. Convivência de arquiteturas antigas e contemporâneas, adiantei a matéria, né? Então, os centros urbanos brasileiros mais antigos trazem coexistência de edifícios do passado com novas arquiteturas. Isso aí a gente consegue ver, né? Então, é normal a gente conseguir ver essa mistura aí dentro do mesmo município, né? Urbanização das áreas verdes, aí, apesar do processo de urbanização intenso, resultando em 84% da população residente nos núcleos urbanos, as cidades do Brasil ainda apresentam boas porcentagens de área verde, isso é muito bom. Mesmo a Grande São Paulo, com 19 milhões de habitantes, apresenta 16 metros quadrados de área verde por habitante, valor superior ao mínimo de 12 metros quadrados por habitante, que é recomendado pela ONU e pela OMS. Tá? Então, a gente também consegue integrar aí a urbanização e as áreas verdes para respeitar a questão da questão da número de áreas verdes por habitantes, né? Metragem de áreas verdes por habitantes. E aí, gente, eu quero mostrar um pouquinho a questão em relação à pluralidade, à personalidade da arquitetura brasileira. Só dar 2 exemplos aí para vocês de arquitetura brasileira, né, gente? É o Atelier Bravoc, que fica a sede em São Paulo, né? Que mistura o estudo comportamental. São aplicados os 3 princípios, né? É o estudo comportamental, como as pessoas agem, fenomenologia, como a física age, e a biomimética, como a natureza age. Então, o espaço, ele tenta colocar a arquitetura dentro da natureza, em uma interação entre o homem e a natureza, né? Então, é uma mistura aí dos 3 princípios comportamentais. E já o estúdio, que é um estúdio, o MK27, que é um estúdio fundado em 1980, hoje conta com 20 arquitetos colaboradores de vários países. Suas principais características são simplicidade, aí já vê curvas mais simétricas, refinamento, praticidade e beleza, com atenção especial para detalhes de acabamento. Então, você já vê uma coisa mais orgânica, que a gente fala, né, no ateliê Brajovic, e uma coisa mais linear, mais sofisticada, mais moderna, no estúdio MK27, né? E aqui tem mais outros 2 exemplos, né, que é deixa eu só tirar aqui, o estudo Arthur Casas, né, também que já é uma equipe já é formado por uma equipe de arquitetos e urbanismos que divide entre a cidade de São Paulo, eles se dividem entre a cidade de São Paulo e Nova York, tendo um repertório de várias cidades do mundo, como Tóquio e Paris. O estúdio brasileiro coloca o indivíduo no centro da arquitetura, priorizando a experiência humana, a interação entre a pessoa e o meio, sabe? Eu acho muito interessante essa linha de estudo, dessa aplicação desse estilo arquitetônico, né? E Brasil Arquitetura também, que é fundada em 1979, também traz a fusão de estilos anteriores, traduz muito bem as raízes das arquiteturas brasileiras, mostra mesmo as nossas raízes, suas características são a simetria, formas geométricas, materiais com texturas naturais, cores claras e vidro, que imprime a leveza das obras, né? Então, a gente mostra aí, nesses 4 exemplos aí, da aplicabilidade, da abrangência da arquitetura brasileira. Finalizamos, tá? A arquitetura do Brasil e a arquitetura mundo, história da arquitetura no mundo e a arquitetura brasileira. Obrigada.